Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 21 de janeiro de 2026. Cinema Preview: Robôs que namoram e matam para o século XXI. Veja Profecias, parte 2. Futurologia é um exercício sobre o qual a arte se debruça com frequência e, no cinema, os primeiros anos do século XXI foram cenário fértil para previsões. A virada do milênio e as mudanças tecnológicas aceleradas inspiraram cineastas e roteiristas a pensar como estaria a sociedade hoje. Com o encerramento deste primeiro quarto de século XXI, outro exercício interessante é observar onde a arte acertou e onde errou, deixando suas invenções para o campo da ficção científica. E se o grande tema de 2025 foi a inteligência artificial, nos filmes ela já é personagem há muito tempo. Talvez o retrato mais óbvio dessa tecnologia nas telonas tenha sido feito por Steven Spielberg na virada do milênio, com AI, inteligência artificial. Ao continuar o trabalho de Stanley Kubrick, que morreu antes de realizar o filme, o cineasta pensa uma sociedade acostumada com robôs domésticos e já maltratada pela crise do clima. É uma continuidade lógica dos anos 1990, quando o roteiro foi concebido, mas que não se concretizou. Por mais que a tecnologia esteja presente em vários cantos do lar e que o aumento do nível dos oceanos seja um problema, ainda não convivemos com robôs que se passam por humanos ou cidades que desapareceram nos mares. Outro clássico da ficção científica, concebido novamente por Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço, também achou que as máquinas estariam mais avançadas no início do século. Um dos grandes vilões da história do cinema, HAL 9000, é inteligente e persuasivo. Sua autonomia, porém, vai muito além da realidade, e o transforma em homicida. Por sorte, ChatGPT e companhia não adquiriram essa habilidade. Mais preciso foi Spike Jonze em ela. No longa, ambientado em 2025, Joaquim Fênix se apaixona por uma inteligência artificial que toma a voz de Scarlett Johansson. No mundo real, já vemos relacionamentos entre máquinas e humanos acontecendo e trazendo preocupações. Em dezembro, uma japonesa fez uma festa de casamento para trocar alianças com um chatbot e ganhou a internet. De vestido de noiva e óculos de realidade virtual, ela subiu ao altar, mesmo que aquilo não tivesse validade legal, para ilustrar o que algumas pesquisas já indicam: vínculos afetivos e íntimos com inteligências artificiais estão cada vez mais frequentes. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o conhecimento do futuro, 868. Pode o futuro ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado, 869. Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz, porque o dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar a que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que muitas vezes tu mesmo preparas, sem disso te dares conta, os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da tua existência. 870. Se convém que o futuro permaneça oculto, porque permite Deus que seja revelado algumas vezes? Permite-o, quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, em vez de a estorvar, induzindo o homem a agir diversamente do modo pelo qual agiria, se lhe não fosse feita a revelação. Não raro, também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons.
Se um homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança, com que não conta, pode dar-se que a revelação desse fato desperte nele o sentimento da cobiça, pela perspectiva de se lhe tornarem possíveis maiores gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando talvez, para que tal se dê, a morte daquele de quem herdará. Ou, então, essa perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, aí está outra prova, a da maneira por que suportará a decepção. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos o mérito ou o demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na ocorrência daquele fato lhe fez nascer no íntimo. 871. Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado. 119, porque passa o homem pela infância, antes de chegar à condição de adulto. 379. A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não o pode, em sua justiça, punir, nem recompensar, por um ato ainda não praticado. Assim sucede entre os homens. Por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza que se tenha de que alcançará bom êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame, isto é, sem prova. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado, senão com fundamento num ato consumado e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. Quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia providência em lhe ocultar. A certeza de um acontecimento venturoso lançaria na inação. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos suas forças ficariam paralisadas. Daí o não lhe ser mostrado o futuro, senão como meta que lhe cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os trâmites por que terá de passar para alcançá-la. O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria iniciativa e uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos sem exercer suas faculdades. Quando a realização de uma coisa está assegurada, ninguém mais com ela se preocupa. Esta foi a crônica do amanhecer de 21 de janeiro de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.